Olá! Este é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, sou jornalista com doutorado em literatura e hoje continuo a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Na leitura do último episódio, Brás conta sobre os dias em que passou na casa da família, na Tijuca, sozinho a refletir sobre a morte da mãe. Ele encontra Dona Eusébia e conhece a filha dela, Eugênia. Nesse fragmento aparecem algumas borboletas. A borboleta de asas de ouro e olhos de diamante, que Brás imagina voando dentro da cabeça da Eugênia. As duas borboletas negras que invadem, primeiro a casa de Dona Eusébia, depois o quarto dele. E que, segundo as mulheres, são sinal de mau agouro. Esses aparecimentos das borboletas são fatos que desencadeiam no Brás reflexões subjetivas. A figura da borboleta parece servir como metáfora para nos revelar algo que não está sendo dito. Há também referências a cores nesses capítulos. Brás associa amarelo à hipocondria, azul a algo positivo. Há alusão à cor da casa em que moram Dona Eusébia e Eugênia, que Prudêncio diz que mudaram para uma casa roxa. Brás diz que se a borboleta negra que entrou no quarto fosse azul, que talvez não tivesse morrido, mas como era negra, foi arrebatada por uma toalha. A lembrança do defunto desse dia em que entra uma borboleta preta no seu quarto, voa ao redor do corpo dele, pousa em sua testa e depois vai pousar no retrato do seu pai, pode fazer referência a alguns fatos. A crueldade do homem, que se julga o dono do espaço, a arrogância desse mesmo homem, branco e privilegiado, que se julga o inventor da borboleta. Ao desprezo pelo outro, ao racismo, ao sentimento de superioridade em relação ao outro. Lembra que as borboletas estão inseridas no episódio em que Brás trava conhecimento com Eugênia, de quem ele sente certo desprezo, porque é filha ilegítima e porque é manca. E quem avisa Brás da existência de Eugênia é o escravo Prudêncio, que, assim como a borboleta, é negro e entra no quarto dele com a informação da mudança de Dona Eusébia para uma casa vizinha, e com isso leva Brás a fazer reflexões. Logo que mata a borboleta preta, ele sente arrependimento, mas não demora muito que se reconcilie consigo mesmo. Assim como aconteceu com o Almocreve, Brás é rápido em desculpar o próprio comportamento e em julgar que agiu bem. E que justificativa Brás Cubas usa agora para ter praticado o mal, para ter matado a borboleta? A justificativa é a cor da borboleta. Ela morre porque é preta. E, sendo preta, na opinião do Brás, tudo bem matar a borboleta. Até rimou. Ele se exime da sua maldade, dizendo que a culpa por ter sido morta é da borboleta, que não tinha nascido azul. Será que a gente pode fazer alguma associação à cor de pele dos escravos que viviam apanhando, sendo mortos pelos homens brancos que se julgam superiores, e ao ditado de que os nobres têm sangue azul? Será? Se era essa a intenção do autor, ele arremata o argumento com uma ironia, pois diz que mesmo a borboleta azul teria um fim trágico, seria espetada por um alfinete para ser exposta por sua beleza. Então, que a tragédia seria o fim de todos. Alguns morrem enxotados a toalhadas, outros, que tiveram a sorte de nascer de outra cor, ainda assim não escapam de morrer em função da cor que exibem. Agora, vamos combinar que são mortes bem diferentes as das borboletas azul e negra, né? A borboleta azul morreria espetada com um alfinete, de modo que fosse preservada para a vista, para ser imortalizada por sua beleza. Para a borboleta negra, enxotada, a morte com uma toalhada, ou seja, a morte violenta, que busca exterminar, enxotar da vista, atirar para longe. Podemos trazer essa metáfora das borboletas para o plano das nossas relações
e das formas de tratamento dispensadas às diferentes pessoas. Vamos pensar em 2 exemplos a partir do que se pode inferir pela metáfora da borboleta: o grupo das pessoas pretas e o das pessoas de olhos azuis, digamos. Esses 2 grupos estão sujeitos ao mesmo tipo de morte ou violência na nossa sociedade, geralmente? A gente sabe que não. Agora, assim como a borboleta não escolhe a cor que terá, as pessoas também não decidem sobre características que são involuntárias. E, portanto, não deve haver tratamento diferenciado para uma pessoa de uma cor ou outra, ou porque é manca, ou seja lá a característica física que for. Concordam? As pessoas devem ser julgadas pelas suas ações e pelo seu caráter, ou pela falta dele. O texto do Machado é tão rico que cada capítulo é uma aula de literatura. Tem ironia, tem metáforas que se desdobram em críticas sutis a determinados valores da sociedade brasileira do século XIX. E às vezes essas críticas do Machado nos pegam no susto de perceber que esses valores seguem atuais e vigentes em pleno 2020. No fragmento que vou ler agora, o Brás fala do capítulo anterior, que para nós ficou no episódio 3. É o capítulo em que Eugênia dá a ele o primeiro beijo. Bora continuar com a leitura? Uma alma sensível. Há aí, entre as 5 ou 10 pessoas que me leem, há aí uma alma sensível, que está, de certo, um tanto agastada com o capítulo anterior. Começa a tremer pela sorte de Eugênia e talvez, sim, talvez lá no fundo de si mesma me chame cínico. Eu, cínico, alma sensível, pela coxa de Diana? Essa injúria mereceria ser lavada com sangue se o sangue lavasse alguma coisa nesse mundo. Não, alma sensível, eu não sou cínico, eu fui homem. Meu cérebro foi um tablado em que se deram peças de todo gênero. O drama sacro, o austero, o piegas, a comédia louçã, a desgrenhada farsa, os autos, as bufonerias, um pandemônio, alma sensível, uma barafunda de coisas e pessoas em que podias ver tudo, desde a rosa de Esmirna até a arruda do teu quintal, desde o magnífico leito de Cleópatra até o recanto da praia em que o mendigo tirita o seu sono. Cruzavam-se nele pensamentos de variacasta e feição. Não havia ali a atmosfera somente da águia e do beija-flor. Havia também a da lesma e do sapo. Retira, pois, a expressão alma sensível, castiga os nervos, limpa os óculos, que isso às vezes é dos óculos, e acabemos de uma vez com esta flor da moita. O caminho de Damasco. Ora, aconteceu que, 8 dias depois, como eu estivesse no caminho de Damasco, ouvi uma voz misteriosa que me sussurrou as palavras da Escritura. Levanta-te e entra na cidade. Essa voz saía de mim mesmo e tinha 2 origens, a piedade, que me desarmava ante a candura da pequena, e o terror de vir a amar deveras e desposá-la, uma mulher coxa. Quanto a este motivo da minha descida, não há duvidar que ela o achou e mo disse. Foi na varanda, na tarde de uma segunda-feira, ao anunciar-lhe que na seguinte manhã viria para baixo. Adeus, suspirou ela, estendendo-me a mão com simplicidade. Faz bem. E como eu nada dissesse, continuou. Faz bem em fugir ao ridículo de casar comigo. Ia dizer-lhe que não, ela retirou-se lentamente, engolindo as lágrimas. Alcancei-a a poucos passos e jurei-lhe por todos os santos do céu que eu era obrigado a descer, mas que não deixava de lhe querer e muito. Tudo hipérboles frias que ela escutou sem dizer nada. Acredita-me? Perguntei eu no fim. Não, e digo-lhe que faz bem. Quis retê-la, mas o olhar que me lançou não foi já de súplica, senão de império.
Desci da Tijuca na manhã seguinte, um pouco amargurado, um outro pouco satisfeito. Vinha dizendo a mim mesmo que era justo obedecer a meu pai, que era conveniente abraçar a carreira política, que a Constituição, que a minha noiva, que o meu cavalo. A propósito de botas. Meu pai, que não me esperava, abraçou-me cheio de ternura e agradecimento. Agora é deveras? Disse ele. Posso, enfim? Deixei-o nessa reticência e fui descalçar as botas que estavam apertadas. Uma vez aliviado, respirei à larga e deitei-me a fio comprido, enquanto os pés, e todo eu atrás deles, entrávamos numa relativa bem-aventurança. Então, considerei que as botas apertadas são uma das maiores venturas da terra, porque, fazendo doer os pés, dão aso ao prazer de as descalçar. Mortifica os pés, desgraçado, desmortifica-os depois, e aí tens a felicidade barata, ao sabor dos sapateiros e de Epicuro. Enquanto essa ideia me trabalhava no famoso trapézio, lançava eu os olhos para a Tijuca e via a Aleijadinha perder-se no horizonte do pretérito e sentia que o meu coração não tardaria também a descalçar as suas botas. E descalçou-as o lascivo. 4 ou 5 dias depois, saboreava esse rápido, inefável e incoercível momento de gozo, que sucede a uma dor pungente, a uma preocupação, a um incômodo. Daqui inferi eu que a vida é o mais engenhoso dos fenômenos, porque só aguça a fome com o fim de deparar a ocasião de comer. E não inventou os calos, senão porque eles aperfeiçoam a felicidade terrestre. Em verdade, vos digo que toda a sabedoria humana não vale um par de botas curtas. Tu, minha Eugênia, é que não as descalçaste nunca. Foste aí pela estrada da vida, manquejando da perna e do amor, triste como os enterros pobres, solitária, calada, laboriosa, até que vieste também para esta outra margem. O que eu não sei é se a tua existência era muito necessária ao século, quem sabe? Talvez um comparsa de menos fizesse patear a tragédia humana. Enfim, eis aqui Virgília. Antes de ir à casa do conselheiro Dutra, perguntei a meu pai se havia algum ajuste prévio de casamento. Nenhum ajuste. Há tempos, conversando com ele a teu respeito, confessei-lhe o desejo que tinha de te ver deputado, e de tal modo falei que ele prometeu fazer alguma coisa, e creio que o fará. Quanto à noiva, é o nome que dou a uma criaturinha que é uma joia, uma flor, uma estrela, uma coisa rara. É a filha dele. Imaginei que, se casasses com ela, mais depressa serias deputado. Só isto? Só isto. Fomos dali à casa do Dutra. Era uma pérola esse homem, risonho, jovial, patriota, um pouco irritado com os males públicos, mas não desesperando de os curar depressa. Achou que a minha candidatura era legítima. Convinha, porém, esperar alguns meses. E logo me apresentou a mulher, uma estimável senhora, e a filha, que não desmentiu em nada o panegírico de meu pai. Juro-vos que em nada. Relede o capítulo 27. Eu, que levava ideias a respeito da pequena, fitei-a de certo modo. Ela, que não sei se as tinha, não me fitou de modo diferente, e o nosso olhar primeiro foi pura e simplesmente conjugal. No fim de um mês, estávamos íntimos. A 4ª edição. Vem cá jantar amanhã, disse-me o Dutra uma noite. Acatei o convite. No dia seguinte, mandei que a sege me esperasse no Largo de São Francisco de Paula e fui dar várias voltas. Lembra-vos ainda a minha teoria das edições humanas? Pois sabei que naquele tempo estava eu na 4ª edição, revista e emendada, mas ainda inçada de descuidos e barbarismos. Defeito que, aliás, achava alguma compensação no tipo, que era elegante, e na encadernação, que era luxuosa. Dadas as voltas, ao passar pela Rua dos Ourives, consulto o relógio e cai-me o vidro na calçada. Entro na primeira loja que tinha à mão. Era um cubículo, pouco mais, empoeirado e escuro. Ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher, cujo rosto, amarelo e bexiguento, não se destacava logo à primeira vista. Mas logo que se destacava, era um espetáculo curioso.
Não podia ter sido feia. Ao contrário, via-se que fora bonita e não pouco bonita. Mas a doença e uma velhice precoce destruíram-lhe a flor das graças. As bexigas tinham sido terríveis. Os sinais, grandes e muitos, faziam saliências e encarnas, declives e aclives, e davam uma sensação de lixa grossa, enormemente grossa. Eram os olhos a melhor parte do vulto, e aliás tinham uma expressão singular e repugnante, que mudou, entretanto, logo que eu comecei a falar. Quanto ao cabelo, estava russo e quase tão poento como os portais da loja. Num dos dedos da mão esquerda, fulgia-lhe um diamante. Crê-lo-eis, pósteros. Essa mulher era Marcela. Não a conheci logo, era difícil. Ela, porém, conheceu-me apenas lhe dirigi a palavra. Os olhos chisparam e trocaram a expressão usual por outra, meio doce e meio triste. Vi-lhe um movimento como para esconder-se ou fugir. Era o instinto da vaidade, que não durou mais de um instante. Marcela acomodou-se e sorriu. — Quer comprar alguma coisa? Disse ela, estendendo-me a mão. Não respondi nada. Marcela compreendeu a causa do meu silêncio, não era difícil. E só hesitou, creio eu, em decidir o que dominava mais, se o assombro do presente, se a memória do passado. Deu-me uma cadeira e, com o balcão permeio, falou-me longamente de si, da vida que levara, das lágrimas que eu lhe fizera verter, das saudades, dos desastres, enfim das bexigas que lhe escalavraram o rosto e do tempo que ajudou a moléstia, adiantando-lhe a decadência. Verdade é que tinha a alma decrépita. Vendera tudo, quase tudo. Um homem que a amara outrora e lhe morreu nos braços, deixara-lhe aquela loja de ourivesaria. Mas para que a desgraça fosse completa, era agora pouco buscada a loja. Talvez pela singularidade de a dirigir uma mulher. Em seguida, pediu-me que lhe contasse a minha vida. Gastei pouco tempo em dizer-lhe, não era longa, nem interessante. Casou? Disse Marcela no fim de minha narração. Ainda não, respondi secamente. Marcela lançou os olhos para a rua com a atonia de quem reflete ou relembra. Eu deixei-me ir então ao passado e, no meio das recordações e saudades, perguntei a mim mesmo por que motivo fizera tanto desatino. Não era esta, certamente, a Marcela de 1822, mas a beleza de outro tempo valia uma terça parte de meus sacrifícios? Era o que eu buscava saber, interrogando o rosto de Marcela. O rosto dizia-me que não, ao mesmo tempo os olhos me contavam que, já outrora como hoje, ardia neles a flama da cobiça. Os meus é que não souberam ver-lhe. Eram olhos da primeira edição. Mas por que entrou aqui? Viu-me da rua? Perguntou ela, saindo daquela espécie de torpor. Não, supunha entrar numa casa de relojoeiro. Queria comprar um vidro para este relógio. Vou a outra parte. Desculpe-me, tenho pressa. Marcela suspirou com tristeza. A verdade é que eu me sentia pungido e aborrecido ao mesmo tempo, e ansiava por me ver fora daquela casa. Marcela, entretanto, chamou um moleque, deu-lhe o relógio e, apesar da minha oposição, mandou-o a uma loja na vizinhança comprar o vidro. Não havia remédio. Sentei-me outra vez. Disse ela então que desejava ter a proteção dos conhecidos de outro tempo. Ponderou que mais tarde ou mais cedo era natural que me casasse e afiançou que me daria finas joias por preços baratos. Não disse preços baratos, mas usou uma metáfora delicada e transparente. Entrei a desconfiar que não padecera nenhum desastre, salvo a moléstia, que tinha o dinheiro a bom recado e que negociava com o único fim de acudir à paixão do lucro, que era o verme roedor daquela existência. Foi isso mesmo que me disseram depois. O vizinho. Enquanto eu fazia comigo mesmo aquela reflexão, entrou na loja um sujeito baixo, sem chapéu, trazendo pela mão uma menina de 4 anos. Como passou de hoje de manhã? Disse ele a Marcela. Assim, assim. Vem cá, maricota. O sujeito levantou a criança pelos braços e passou-a para dentro do balcão. Anda, disse ele, pergunta à dona Marcela como passou a noite. Estava ansiosa por vir cá, mas a mãe não tinha podido vesti-la. Então, maricota, toma a bênção. Olha a vara de marmelo. Assim, não imagina o que ela é lá em casa. Fala na senhora a todos os instantes. E aqui parece uma pamonha. Ainda ontem, digo, maricota,
Não diga não, papai. Então foi alguma coisa feia? Perguntou Marcela, batendo na cara da menina. Eu lhe digo, a mãe ensina-lhe a rezar todas as noites um Padre Nosso e uma Ave Maria, oferecidos a Nossa Senhora. Mas a pequena ontem veio pedir-me com voz muito humilde, imagine o quê? Que queria oferecê-los a Santa Marcela. Coitadinha, disse Marcela beijando-a. É um namoro, uma paixão, como a senhora não imagina. A mãe diz que é feitiço. Contou mais algumas coisas o sujeito, todas muito agradáveis, até que saiu levando a menina. Não sem deitar-me um olhar interrogativo ou suspeitoso. Perguntei a Marcela quem era ele. É um relojoeiro da vizinhança, um bom homem. A mulher também. E a filha é galante, não? Parecem gostar muito de mim. É boa gente. Ao proferir estas palavras, havia um tremor de alegria na voz de Marcela e no rosto como que se lhe espraiou uma onda de ventura. Na sege. Nisto entrou o moleque trazendo o relógio com o vidro novo. Era tempo. Já me custava estar ali. Dei uma moedinha de prata ao moleque. Disse a Marcela que voltaria noutra ocasião e saí a passo largo. Para dizer tudo, devo confessar que o coração me batia um pouco, mas era uma espécie de dobre de finados. O espírito ia travado de impressões opostas. Notem que aquele dia amanhecera alegre para mim. Meu pai, ao almoço, repetiu-me por antecipação o primeiro discurso que eu tinha de proferir na Câmara dos Deputados. Rimo-nos muito, e o sol também, que estava brilhante, como nos mais belos dias do mundo, do mesmo modo que Virgília deveria rir quando eu lhe contasse as nossas fantasias do almoço. Vai-se não quando cai-me o vidro do relógio, entro na primeira loja que me fica à mão, e eis-me surge o passado. Ele que me lacera e beija, ele que me interroga, com o rosto cortado de saudades e bexigas. Lá o deixei. Meti-me às pressas na sege que me esperava no largo de São Francisco de Paula e ordenei ao boleeiro que rodasse pelas ruas fora. O boleeiro atiçou as bestas, a sege entrou a sacolejar-me, as molas gemiam, as rodas sulcavam rapidamente a lama que deixara a chuva recente, e tudo isso me parecia estar parado. Não há, às vezes, um certo vento morno, não forte nem áspero, mas abafadiço, que nos não leva o chapéu da cabeça, nem redemoinha nas saias das mulheres, e todavia é ou parece ser pior do que se fizesse uma e outra coisa, porque abate, afrouxa e como que dissolve os espíritos? Pois eu tinha esse vento comigo, e certo que ele me soprava por achar-me naquela espécie de garganta entre o passado e o presente. Almejava por sair à planície do futuro. O pior é que a sege não andava. João, bradei eu ao boleeiro, essa sege anda ou não anda? Ué, nhonhô, já estamos parados na porta de senhor conselheiro. A alucinação. Era verdade. Entrei apressado. Achei Virgília ansiosa, mau humor, fronte nublada. A mãe, que era surda, estava na sala com ela. No fim dos cumprimentos, disse-me a moça com sequidão. Esperávamos que viesse mais cedo. Defendi-me do melhor modo. Falei do cavalo que empacara e de um amigo que me detivera. De repente, morre-me a voz nos lábios. Fico tolhido de assombro. Virgília... Seria Virgília aquela moça? Fitei-a muito, e a sensação foi tão penosa que recuei um passo e desviei a vista. Tornei a olhá-la. As bexigas tinham-lhe comido o rosto. A pele, ainda na véspera tão fina, rosada e pura, aparecia-me agora amarela, estigmada pelo mesmo flagelo que devastara o rosto da espanhola. Os olhos, que eram travessos, fizeram-se murchos. Tinha o lábio triste e a atitude cansada. Olhei-a bem, peguei-lhe na mão e chamei-a brandamente a mim. Não me enganava, eram as bexigas. Creio que fiz um gesto de repulsa. Virgília afastou-se e foi sentar-se no sofá. Eu fiquei algum tempo a olhar para os meus próprios pés. Devia sair ou ficar. Rejeitei o primeiro alvitre, que era simplesmente absurdo, e encaminhei-me para Virgília, que lá estava sentada e calada. Céus, era outra vez a fresca, a juvenil, a florida Virgília. Em vão procurei no rosto dela algum vestígio da doença. Nenhum havia. Era a pele fina e branca do costume. Nunca me viu? Perguntou Virgília, vendo que a encarava com insistência. Tão bonita, nunca.
Sentei-me, enquanto Virgília, calada, fazia estalar as unhas. Seguiram-se alguns segundos de pausa. Falei-lhe de coisas estranhas ao incidente, ela, porém, não me respondia nada, nem olhava para mim. Menos o estalido era a estátua do silêncio. Uma só vez me deitou os olhos, mas muito de cima, soerguendo a pontinha esquerda do lábio, contraindo as sobrancelhas, ao ponto de as unir. Todo esse conjunto de coisas dava-lhe ao rosto uma expressão média entre cômica e trágica. Havia alguma afetação naquele desdém. Era um arrebique do gesto. Lá dentro ela padecia, e não pouco. Ou fosse mágoa pura ou só despeito, e porque a dor que se dissimula dói mais, é muito provável que Virgília padecesse em dobro do que realmente devia padecer. Creio que isto é a metafísica. Que escapou a Aristóteles. Outra coisa que também me parece metafísica é isto. Dá-se movimento a uma bola. Por exemplo, rola esta, encontra outra bola, transmite-lhe o impulso e eis a segunda bola a rolar como a primeira rolou. Suponhamos que a primeira bola se chama Marcela. É uma simples suposição. A segunda, Brás Cubas. A terceira, Virgília. Temos que Marcela, recebendo um piparote do passado, rolou até tocar em Brás Cubas, o qual, cedendo à força impulsiva, entrou a rolar também até esbarrar em Virgília, que não tinha nada com a primeira bola. E eis aí como, pela simples transmissão de uma força, se tocam os extremos sociais e se estabelece uma coisa que poderemos chamar solidariedade do aborrecimento humano. Como é que este capítulo escapou a Aristóteles? Marquesa, porque eu serei marquês. Positivamente, era um diabrete, Virgília, um diabrete angélico, se querem, mas era-o. E então apareceu o Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático, e todavia foi quem me arrebatou Virgília e a candidatura, dentro de poucas semanas, com um ímpeto verdadeiramente cesariano. Não precedeu nenhum despeito, não houve a menor violência de família. Dutra veio dizer-me um dia que esperasse outra aragem, porque a candidatura de Lobo Neves era apoiada por grandes influências. Cedi. Tal foi o começo da minha derrota. Uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves, a sorrir, quando seria ele ministro. Pela minha vontade já, pela dos outros, daqui a 1 ano. Virgília replicou, promete que algum dia me fará baronesa? Marquesa, porque eu serei marquês. Desde então fiquei perdido. Virgília comparou a águia e o pavão e elegeu a águia, deixando o pavão com o seu espanto, seu despeito e 3 ou 4 beijos que lhe dera. Talvez 5 beijos, mas 10 que fossem não queria dizer coisa nenhuma. O lábio do homem não é como a pata do cavalo de Átila, que esterilizava o solo em que batia. É justamente o contrário. Um Cubas. Meu pai ficou atônito com o desenlace. E quer-me parecer que não morreu de outra coisa. Eram tantos os castelos que engenhara, tantos e tantíssimos os sonhos, que não podia vê-los assim esboroados, sem padecer um forte abalo no organismo. A princípio não quis crê-lo. Um Cubas. Um galho da árvore ilustre dos Cubas. E dizia isso com tal convicção que eu, já então informado da nossa tanoaria, esqueci um instante a volúvel dama, para só contemplar aquele fenômeno não raro, mas curioso, uma imaginação graduada em consciência. Um Cubas, repetia-me ele na seguinte manhã ao almoço. Não foi alegre o almoço, eu próprio estava a cair de sono, tinha velado uma parte da noite. De amor? Era impossível, não se ama 2 vezes a mesma mulher. E eu, que tinha de amar aquela, tempos depois, não lhe estava agora preso por nenhum outro vínculo, além de uma fantasia passageira, alguma obediência e muita fatuidade. E isto basta a explicar a vigília. Era despeito, um despeitozinho agudo como ponta de alfinete, o qual se desfez com charutos, murros, leituras truncadas, até romper a aurora, a mais tranquila das auroras. Mas eu era moço, tinha o remédio em mim mesmo. Meu pai é que não pôde suportar facilmente a pancada. Pensando bem, pode ser que não morresse precisamente do desastre, mas que o desastre lhe complicou as últimas dores é positivo.
Morreu daí a 4 meses, acabrunhado, triste, com uma preocupação intensa e contínua, a semelhança de remorso, um desencanto mortal que lhe substituiu os reumatismos e tosses. Teve ainda meia hora de alegria. Foi quando um dos ministros o visitou. Vi-lhe, lembra-me bem, vi-lhe o grato sorriso de outro tempo, e nos olhos uma concentração de luz que era, por assim dizer, o último lampejo da alma expirante. Mas a tristeza tornou logo, a tristeza de morrer sem me ver posto em algum lugar alto, como, aliás, me cabia. Um Cubas. Morreu alguns dias depois da visita do ministro, uma manhã de maio, entre os 2 filhos, Sabina e eu, e mais o tio Ildefonso e meu cunhado. Morreu sem lhe poder valer a ciência dos médicos, nem o nosso amor, nem os cuidados, que foram muitos, nem coisa nenhuma. Tinha de morrer, morreu. Um Cubas. Notas. Soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais, um homem que veio vestir o cadáver, outro que tomou a medida do caixão, tocheiros, convites, convidados que entravam lentamente, a passo surdo, e apertavam a mão à família, alguns tristes, todos sérios e calados, padre e sacristão, rezas, aspersões d'água benta, o fechar do caixão, a prego e martelo, 6 pessoas que o tomam da essa e o levantam, e o descem a custo pela escada, não obstante os gritos, soluços e novas lágrimas da família, e vão até o coche fúnebre, e o colocam em cima, e traspassam e apertam as correias, o rodar do coche, o rodar dos carros, um a um. Isto que parece um simples inventário eram notas que eu havia tomado para um capítulo triste e vulgar que não escrevo. A herança. Veja-nos agora o leitor. 8 dias depois da morte de meu pai, minha irmã sentada num sofá, pouco adiante Cotrim de pé, encostado a um consolo, com os braços cruzados e a morder o bigode. Eu a passar de um lado para outro com os olhos no chão. Luto pesado, profundo silêncio. Mas afinal, disse Cotrim, essa casa pouco mais pode valer de 30 contos. Demos que valha 35. Vale 50, ponderei. Sabina sabe que custou 58. Podia custar até 60, tornou Cotrim, mas não se segue que os valesse, e menos ainda que os valha hoje. Você sabe que as casas aqui há anos baixaram muito. Olhe, se esta vale os 50 contos, quantos não vale a que você deseja para si, a do campo? Não fale nisso, uma casa velha. Velha, exclamou Sabina, levantando as mãos ao teto. Parece-lhe nova, aposto? Ora, mano, deixe-se dessas coisas, disse Sabina, erguendo-se do sofá. Podemos arranjar tudo em boa amizade e com lisura. Por exemplo, Cotrim não aceita os pretos, quer só o boleeiro de papai e o Paulo. O boleeiro não, acudi eu. Fico com a sede e não hei de ir comprar outro. Bem, fico com o Paulo e o Prudêncio. O Prudêncio está livre. Livre? Há 2 anos. Livre? Como seu pai arranjava essas coisas cá por casa sem dar parte a ninguém? Está direito. Quanto à prata, creio que não libertou a prata. Tínhamos falado na prata, a velha prataria do tempo de Dom José I, a porção mais grave da herança, já pelo lavor, já pela vetustez, já pela origem da propriedade. Dizia meu pai que o conde da Cunha, quando vice-rei do Brasil, a dera de presente a meu bisavô Luís Cubas. Quanto à prata, continuou Cotrim, eu não faria questão nenhuma se não fosse o desejo que sua irmã tem de ficar com ela. E acho-lhe razão. Sabina é casada e precisa de uma copa digna, apresentável. Você é solteiro, não recebe, não? Mas posso casar. Para quê? Interrompeu Sabina. Era tão sublime essa pergunta que por alguns instantes me fez esquecer os interesses. Sorri, peguei na mão de Sabina, bati-lhe levemente na palma. Tudo isso com tão boa sombra que o Cotrim interpretou o gesto como de aquiescência e agradeceu-mo. Que é lá, redargui. Não cedi coisa nenhuma e nem cedo. Nem cede? Abanei a cabeça. Deixa, Cotrim, disse minha irmã ao marido. Vê se ele quer ficar também com a nossa roupa do corpo, é só o que falta. Não falta mais nada. Quer a sede, quer o boleeiro, quer a prata, quer tudo. Olhe, é muito mais sumário citar-nos a juízo e provar com testemunhas que Sabina não é sua irmã, que eu não sou seu cunhado e que Deus não é Deus. Faça isto e não perde nada, nem uma colherinha.
Ora, meu amigo, outro ofício! Estava tão agastado, e eu não menos, que entendi oferecer um meio de conciliação, dividir a prata. Riu-se e perguntou-me a quem caberia o bule e a quem o açucareiro. E depois dessa pergunta, declarou que teríamos tempo de liquidar a pretensão, quando menos em juízo. Entretanto, Sabina fora até a janela que dava para a chácara e depois de um instante voltou e propôs ceder o Paulo e outro preto, com a condição de ficar com a prata. Eu ia dizer que não me convinha, mas Cotrim adiantou-se e disse a mesma coisa. Isso nunca, não faço esmolas, disse ele. Jantamos tristes. Meu tio cônego apareceu à sobremesa e ainda presenciou uma pequena altercação. Meus filhos, disse ele, lembrem-se que meu irmão deixou um pão bem grande para ser repartido por todos. Mas Cotrim, creio, a questão porém não é de pão, é de manteiga. Pão seco é que eu não engulo. Fizeram-se finalmente as partilhas, mas nós estávamos brigados. E digo-lhes que, ainda assim, custou-me muito a brigar com Sabina. Éramos tão amigos, jogos pueris, fúrias de criança, risos e tristezas da idade adulta. Dividimos muita vez esse pão da alegria e da miséria, irmãmente, como bons irmãos que éramos. Mas estávamos brigados, tal qual a beleza de Marcela, que se esvaiu com as bexigas. O recluso. Marcela, Sabina, Virgília, aí estou eu a fundir todos os contrastes, como se esses nomes e pessoas não fossem mais do que modos de ser da minha afeição interior. Pena de maus costumes, ata uma gravata ao estilo, veste-lhe um colete menos sórdido. E depois sim, depois vem comigo, entra nessa casa, estira-te nessa rede que me embalou a melhor parte dos anos que decorreram desde o inventário de meu pai até 1842. Vem, se te cheirar algum aroma de toucador, não cuides que o mandei derramar para teu regalo. É um vestígio da N, ou da Z, ou da U, que todas essas letras maiúsculas embalaram aí a sua elegante abjeção. Mas se além do aroma quiseres outra coisa, fica-te com o desejo, porque eu não guardei retratos, nem cartas, nem memórias. A mesma comoção esvaiu-se e só me ficaram as letras iniciais. Vivi meio recluso, indo de longe em longe a algum baile, ou teatro, ou palestra. Mas a maior parte do tempo passei-a comigo mesmo. Vivia e deixava-me ir ao curso e recurso dos sucessos e dos dias, ora buliçoso, ora apático, entre a ambição e o desânimo. Escrevia política e fazia literatura. Mandava artigos e versos para as folhas públicas e cheguei a alcançar certa reputação de polemista e de poeta. Quando me lembrava do Lobo Neves, que era já deputado, e de Virgília, futura marquesa, perguntava a mim mesmo por que não seria melhor deputado e melhor marquês do que o Lobo Neves. Eu, que valia mais, muito mais do que ele, e dizia isto a olhar para a ponta do nariz. Um primo de Virgília. Sabe quem chegou ontem de São Paulo? Perguntou-me uma noite Luiz Dutra. Luiz Dutra era um primo de Virgília que também privava com as musas. Os versos dele agradavam e valiam mais do que os meus. Mas ele tinha necessidade da sanção de alguns que lhe confirmasse o aplauso dos outros. Como fosse acanhado, não interrogava a ninguém, mas deleitava-se com ouvir alguma palavra de apreço. Então criava novas forças e arremetia juvenilmente ao trabalho. Pobre Luiz Dutra! Apenas publicava alguma coisa, corria à minha casa e entrava a girar em volta de mim, à espreita de um juízo, de uma palavra, de um gesto, que lhe aprovasse a recente produção. E eu falava-lhe de 1000 coisas diferentes, do último baile do cadete, da discussão das câmaras, das berlindas e cavalos, de tudo, menos dos seus versos ou prosas. Ele respondia-me a princípio com animação, depois mais frouxo. Torcia a rédea da conversa para o seu assunto. Abria um livro, perguntava-me se tinha algum trabalho novo, e eu dizia-lhe que sim ou que não, mas torcia a rédea para o outro lado, e lá ia ele atrás de mim, até que empacava de todo e saía triste. Minha intenção era fazê-lo duvidar de si mesmo, desanimá-lo, eliminá-lo, e tudo isto a olhar para a ponta do nariz. A ponta do nariz. Nariz, consciência sem remorsos, tu me valeste muito na vida. Já meditaste alguma vez no destino do nariz, amado leitor?
A explicação do Dr. Pangloss é que o nariz foi criado para uso dos óculos, e tal explicação confesso que até certo tempo me pareceu definitiva, mas veio um dia em que, estando a ruminar esse e outros pontos obscuros da filosofia, atinei com a única verdadeira e definitiva explicação. Com efeito, bastou-me atentar no costume do faquir. Sabe o leitor que o faquir gasta longas horas a olhar para a ponta do nariz com o fim único de ver a luz celeste. Quando ele finca os olhos na ponta do nariz, perde o sentimento das coisas externas, embeleza-se no invisível, aprende o impalpável, desvincula-se da terra, dissolve-se, eteriza-se. Essa sublimação do ser pela ponta do nariz é o fenômeno mais excelso do espírito e a faculdade de a obter não pertence ao faquir somente, é universal. Cada homem tem necessidade e poder de contemplar o seu próprio nariz para o fim de ver a luz celeste, e tal contemplação, cujo efeito é a subordinação do universo a um nariz somente, constitui o equilíbrio das sociedades. Se os narizes se contemplassem exclusivamente uns aos outros, o gênero humano não chegaria a durar 2 séculos, extinguia-se com as primeiras tribos. Ouço daqui uma objeção do leitor. Como pode ser assim, diz ele, se nunca jamais ninguém não viu estarem os homens a contemplar o seu próprio nariz? Leitor obtuso, isso prova que nunca entraste no cérebro de um chapeleiro. Um chapeleiro passa por uma loja de chapéus. É a loja de um rival que a abriu há 2 anos. Tinha então 2 portas, hoje tem 4, promete ter 6 ou 8. Nas vidraças ostentam-se os chapéus do rival. Pelas portas entram os fregueses do rival. O chapeleiro compara aquela loja com a sua, que é mais antiga e tem só 2 portas, e aqueles chapéus com os seus, menos buscados, ainda que de igual preço. Mortifica-se, naturalmente, mas vai andando concentrado, com os olhos para baixo ou para frente, a indagar as causas da prosperidade do outro e do seu próprio atraso, quando ele, chapeleiro, é muito melhor chapeleiro do que o outro chapeleiro. Nesse instante é que os olhos se fixam na ponta do nariz. A conclusão, portanto, é que há 2 forças capitais, o amor, que multiplica a espécie, e o nariz, que a subordina ao indivíduo. Procriação, equilíbrio. Virgília casada. Quem chegou de São Paulo foi minha prima Virgília, casada com o Lobo Neves, continuou Luiz Dutra. Ah, e só hoje é que eu soube uma coisa, seu Maganão. Que foi? Que você quis casar com ela. Ideias de meu pai. Quem lhe disse isso? Ela mesma. Falei-lhe muito em você. E ela, então, contou-me tudo. No dia seguinte, estando na Rua do Ouvidor, à porta da tipografia do Plancher, vi assomar à distância uma mulher esplêndida. Era ela. Só a reconheci a poucos passos, tão outra estava. A tal ponto, a natureza e a arte lhe haviam dado o último apuro. Cortejamo-nos. Ela seguiu. Entrou com o marido na carruagem, que os esperava um pouco acima. Fiquei atônito. 8 dias depois, encontrei-a num baile. Creio que chegamos a trocar 2 ou 3 palavras. Mas noutro baile, dado daí a um mês, em casa de uma senhora que ornava os salões do primeiro reinado e não desornava então os do segundo, a aproximação foi maior e mais longa, porque conversamos e valsamos. A valsa é uma deliciosa coisa. Valsamos. Não nego que, ao aconchegar ao meu corpo aquele corpo flexível e magnífico, tive uma singular sensação, uma sensação de homem roubado. Está muito calor, disse ela, logo que acabamos. Vamos ao terraço? Não, pode constipar-se. Vamos à outra sala. Na outra sala estava Lobo Neves, que me fez muitos cumprimentos acerca dos meus escritos políticos, acrescentando que nada dizia dos literários por não entender deles, mas os políticos eram excelentes, bem pensados e bem escritos. Respondi-lhe com iguais esmeros de cortesia, e separamo-nos contentes um do outro. Cerca de 3 semanas depois, recebi um convite dele para uma reunião íntima. Fui. Virgília recebeu-me com esta graciosa palavra: o senhor hoje há de valsar comigo.
Em verdade, eu tinha fama e era valsista emérito. Não admira que ela me preferisse. Valsamos uma vez e mais outra. Um livro perdeu Francesca. Cá foi a valsa que nos perdeu. Creio que essa noite apertei-lhe a mão com muita força e ela deixou-a ficar, como esquecida. E eu a abraçá-la, e todos com os olhos em nós e nos outros, que também se abraçavam e giravam. Um delírio. É minha, disse eu comigo logo que a passei a outro cavalheiro. Confesso que, durante o resto da noite, foi-se-me a ideia entrando no espírito, não a força de martelo, mas de verruma, que é mais insinuativa. É minha, dizia eu ao chegar à porta de casa. Mas aí, como se o destino ou o acaso, ou o que quer que fosse, se lembrasse de dar algum pasto aos meus arrobos possessórios, luziu-me no chão uma coisa redonda e amarela. Abaixei-me. Era uma moeda de ouro, uma meia dobra. É minha, repeti eu a rir-me, e meti-a no bolso. Nessa noite não pensei mais na moeda, mas no dia seguinte, recordando o caso, senti uns repelões da consciência, e uma voz que me perguntava por que diabo seria minha uma moeda que eu não herdara nem ganhara, mas somente achara na rua. Evidentemente não era minha, era de outro, daquele que a perdera, rico ou pobre, e talvez fosse pobre, algum operário que não teria com que dar de comer à mulher e aos filhos, mas se fosse rico, o meu dever ficava o mesmo. Cumpria restituir a moeda e o melhor meio, o único meio, era fazê-lo por intermédio de um anúncio ou da polícia. Enviei uma carta ao chefe de polícia remetendo-lhe o achado e rogando-lhe que, pelos meios ao seu alcance, fizesse devolvê-lo às mãos do verdadeiro dono. Mandei a carta e almocei tranquilo. Posso até dizer que jubiloso. Minha consciência valsara tanto na véspera que chegou a ficar sufocada, sem respiração. Mas a restituição da meia dobra foi uma janela que se abriu para o outro lado da moral. Entrou uma onda de ar puro e a pobre dama respirou à larga. Ventilai as consciências, não vos digo mais nada. Todavia, despido de quaisquer outras circunstâncias, o meu ato era bonito, porque exprimia um justo escrúpulo, um sentimento de alma delicada. Era o que me dizia a minha dama interior, com um modo austero e meigo a um tempo. É o que ela me dizia, reclinada ao peitoril da janela aberta. Fizeste bem, Cubas, andaste perfeitamente. Este ar não é só puro, é balsâmico, é uma transpiração dos eternos jardins. Queres ver o que fizeste, Cubas? E a boa dama sacou um espelho e abriu-mo diante dos olhos. Vi claramente vista a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, multiplicando-se por si mesma. Ser 10, depois 30, depois 500. Exprimindo assim o benefício que me daria na vida e na morte o simples ato da restituição. E eu espraiava todo o meu ser na contemplação daquele ato. Revia-me nele, achava-me bom, talvez grande. Uma simples moeda, hein? Veja o que é ter valsado um pouquinho mais. Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime. A lei da equivalência das janelas. E estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra a fim de que a moral possa arejar continuamente a consciência. Talvez não entendas o que aí fica, talvez queiras uma coisa mais concreta, um embrulho, por exemplo, um embrulho misterioso. Pois toma lá o embrulho misterioso. O embrulho misterioso. Foi o caso que, alguns dias depois, indo eu a Botafogo, tropecei num embrulho que estava na praia. Não digo bem, houve menos tropeção que pontapé. Vendo um embrulho, pão grande, mas limpo e corretamente feito, atado com um barbante rijo, uma coisa que parecia alguma coisa, lembrou-me bater-lhe com o pé assim por experiência, e bati, e o embrulho resistiu. Relanceei os olhos em volta de mim. A praia estava deserta. Ao longe, uns meninos brincavam. Um pescador curava as redes ainda mais longe, ninguém que pudesse ver a minha ação. Inclinei-me, apanhei o embrulho e segui. Segui, mas não sem receio. Podia ser uma pulha de rapazes. Tive ideia de devolver o achado à praia, mas apalpei-o e rejeitei a ideia. Um pouco adiante, desandei o caminho e guiei para casa. Vejamos, disse eu ao entrar no gabinete. E hesitei um instante, creio que por vergonha. Assaltou-me outra vez o receio da pulha.
É certo que não havia ali nenhuma testemunha externa, mas eu tinha dentro de mim mesmo um garoto que havia de assobiar, guinchar, grunhir, patear, apupar, cacarejar, fazer o diabo, se me visse abrir o embrulho e achar dentro uma dúzia de lenços velhos ou 2 dúzias de goiabas podres. Era tarde, a curiosidade estava aguçada, como deve estar a do leitor. Desfiz o embrulho e vi, achei, contei. Recontei nada menos de 5 contos de réis, nada menos. Talvez uns 10.000 réis mais. 5 contos em boas notas e moedas, tudo asseadinho e arranjadinho, um achado raro. Embrulhei-as de novo. Ao jantar, pareceu-me que um dos moleques falara a outro com os olhos. Ter-me-iam espreitado? Interroguei-os discretamente e concluí que não. Sobre o jantar, fui outra vez ao gabinete, examinei o dinheiro e ri-me dos meus cuidados maternais a respeito de 5 contos, eu que era abastado. Para não pensar mais naquilo, fui de noite à casa do Lobo Neves, que instara muito comigo não deixasse de frequentar as recepções da mulher. Lá encontrei o chefe de polícia, fui-lhe apresentado, ele lembrou-se logo da carta e da meia dobra que eu lhe remetera alguns dias antes. Aventou o caso. Virgília pareceu saborear o meu procedimento, e cada um dos presentes acertou de contar uma anedota análoga que eu ouvi com impaciência de mulher histérica. De noite, no dia seguinte, em toda aquela semana, pensei o menos que pude nos 5 contos, e até confesso que os deixei muito quietinhos na gaveta da secretária. Gostava de falar de todas as coisas menos de dinheiro, e principalmente de dinheiro achado. Todavia, não era crime achar dinheiro. Era uma felicidade, um bom acaso. Era, talvez, um lance da providência. Não podia ser outra coisa. Não se perdem 5 contos como se perde um lenço de tabaco. 5 contos levam-se com 30.000 sentidos, apalpam-se a miúdo, não se lhes tiram os olhos de cima, nem as mãos, nem o pensamento. E para se perderem assim tolamente numa praia, é necessário que... Crime é que não podia ser o achado. Nem crime, nem desonra, nem nada que embaciasse o caráter de um homem. Era um achado, um acerto feliz, como a sorte grande, como as apostas de cavalo, como os ganhos de um jogo honesto, e até direi que a minha felicidade era merecida, porque eu não me sentia mal, nem indigno dos benefícios da providência. Estes 5 contos, dizia eu comigo 3 semanas depois, hei de empregá-los em alguma ação boa, talvez um dote a alguma menina pobre, outra coisa assim, hei de ver. Nesse mesmo dia, levei-os ao Banco do Brasil. Lá me receberam com muitas e delicadas alusões ao caso da meia dobra, cuja notícia andava já espalhada entre as pessoas do meu conhecimento. Respondi, enfadado, que a coisa não valia a pena de tamanho estrondo. Louvaram-me então a modéstia, e porque eu me encolerizasse, replicaram-me que era simplesmente grande. Reticências. Virgília é que já não se lembrava da meia dobra. Toda ela estava concentrada em mim, nos meus olhos, na minha vida, no meu pensamento. Era o que dizia e era verdade. Há umas plantas que nascem e crescem depressa, outras são tardias e pecas. O nosso amor era daquelas. Brotou com tal ímpeto e tanta seiva que dentro em pouco era a mais vasta, folhuda e exuberante criatura dos bosques. Não lhes poderei dizer ao certo os dias que durou esse crescimento. Lembra-me sim que, em certa noite, abotoou-se a flor, ou beijo, se assim lhe quiserem chamar, um beijo que ela me deu, trêmula, coitadinha, trêmula de medo, porque era ao portão da chácara. Uniu-nos esse beijo único, breve como a ocasião, ardente como o amor, prólogo de uma vida de delícias, de terrores, de remorsos, de prazeres, que rematavam em dor, de aflições que desabrochavam em alegria. Uma hipocrisia paciente e sistemática, único freio de uma paixão sem freio. Vida de agitações, de cóleras, de desesperos e de ciúmes, que uma hora pagava a farta e de sobra, mas outra hora vinha e engolia aquela como tudo mais, para deixar à tona as agitações e o resto do resto, que é o fastio e a saciedade. Tal foi o livro daquele prólogo. A pêndula. Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir. Estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite.
Usualmente, quando eu perdia o sono, o bater na pêndula fazia-me muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava então um velho diabo sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte, a tirar as moedas da vida para dá-las à morte e a contá-las assim: outra de menos, outra de menos, outra de menos, outra de menos. O mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda para que ele não deixasse de bater nunca e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há que se transformam ou acabam. As mesmas instituições morrem. O relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira para saber a hora exata em que morre. Naquela noite não padeci essa triste sensação de enfado, mas outra e deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre as outras, à semelhança de devotas que se abalroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhos. De certo tempo em diante não ouvi coisa nenhuma, porque o meu pensamento, ardiloso e traquinas, saltou pela janela fora e bateu as asas na direção da casa de Virgília. Aí achou no peitoril de uma janela o pensamento de Virgília. Saudaram-se e ficaram de palestra. Nós a rolarmos na cama, talvez com frio, necessitados de repouso, e os dois vadios ali postos a repetirem o velho diálogo de Adão e Eva. O velho diálogo de Adão e Eva. Brás Cubas, Virgília. 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 O momento oportuno. Mas com a breca, quem me explicará a razão dessa diferença? Um dia vimo-nos, tratamos o casamento, desfizemo-lo e separamo-nos a frio, sem dor, porque não houvera paixão nenhuma. Mordeu-me apenas algum despeito e nada mais. Correm anos, torno a vê-la, damos 3 ou 4 giros de valsa e eis-nos a amar um ao outro com delírio. A beleza de Virgília chegara, é certo, a um grau de apuro, mas nós éramos substancialmente os mesmos, e eu, à minha parte, não me tornara mais bonito nem mais elegante. Quem me explicará a razão dessa diferença? A razão não podia ser outra senão o momento oportuno. Não era oportuno o primeiro momento, porque se nenhum de nós estava verde para o amor, ambos o estávamos para o nosso amor. Distinção fundamental. Não há amor possível sem a oportunidade dos sujeitos. Esta explicação achei-a eu mesmo 2 anos depois do beijo, um dia em que Virgília se me queixava de um pinta-alegrete que lá ia e tenazmente a galanteava. Que importuno, dizia ela fazendo uma careta de raiva. Estremeci, fitei-a, vi que a indignação era sincera, então ocorreu-me que talvez eu tivesse provocado alguma vez aquela mesma careta e compreendi logo a grandeza da minha evolução. Tinha vindo de importuno a oportuno. Destino. Sim, senhor, amávamos. Agora que todas as leis sociais nos impediam, agora é que nos amávamos deveras. Achávamo-nos jungidos um ao outro como as 2 almas que o poeta encontrou no purgatório. Di pari come buo chi vamo a giogo. E digo mal, comparando-nos a bois, porque nós éramos outra espécie de animal menos tardo, mais velhaco e lascivo. Ei-nos a caminhar sem saber até onde, nem por que estradas escusas, problema que me assustou durante algumas semanas, mas cuja solução entreguei ao destino. Pobre destino! Onde andarás agora, grande procurador dos negócios humanos? Talvez estejas a criar pele nova, outra cara, outras maneiras, outro nome, e não é impossível que... Já me não lembro onde estava. Nas estradas escusas. Disse eu comigo que já agora seria o que Deus quisesse. Era nossa sorte amar-nos. Se assim não fora, como explicaríamos a valsa e o resto?
Virgília pensava a mesma coisa. Um dia, depois de me confessar que tinha momentos de remorsos, como eu lhe dissesse que, se tinha remorsos, é porque não me tinha amor, Virgília cingiu-me com seus magníficos braços, murmurando: "Amo-te, é a vontade do céu." E esta palavra não vinha à toa. Virgília era um pouco religiosa. Não ouvia missa aos domingos, é verdade, e creio até que só ia às igrejas em dia de festa, e quando havia lugar vago em alguma tribuna, mas rezava todas as noites com fervor, ou pelo menos com sono. Tinha medo às trovoadas. Nessas ocasiões tapava os ouvidos e resmunhava todas as orações do catecismo. Na alcova dela havia um oratóriozinho de jacarandá, obra de talha, de 3 palmos de altura, com 3 imagens dentro. Mas não falava dele às amigas, ao contrário, taxava de beatas as que eram só religiosas. Há algum tempo desconfiei que havia nela certo vexame de crer e que a sua religião era uma espécie de camisa de flanela, preservativa e clandestina, mas evidentemente era engano meu. Confidência. Lobo Neves, a princípio, metia-me grandes sustos, por ilusão. Como adorasse a mulher, não se vexava de mo dizer muitas vezes. Achava que Virgília era a perfeição mesma, um conjunto de qualidades sólidas e finas, amorável, elegante, austera, um modelo. E a confiança não parava aí. De fresta que era, chegou à porta escancarada. Um dia confessou-me que trazia uma triste carcoma na existência. Faltava-lhe a glória pública. Animei-o. Disse-lhe muitas coisas bonitas que ele ouviu com aquela unção religiosa de um desejo que não quer acabar de morrer. Então compreendi que a ambição dele andava cansada de bater as asas sem poder abrir o voo. Dias depois, disse-me todos os seus tédios e desfalecimentos, as amarguras engolidas, as raivas sopitadas. Contou-me que a vida política era um tecido de invejas, despeitos, intrigas, perfídias, interesses, vaidades. Evidentemente, havia aí uma crise de melancolia. Tratei de combatê-la. Sei o que lhe digo, replicou-me com tristeza. Não pode imaginar o que tenho passado. Entrei na política por gosto, por família, por ambição e um pouco por vaidade. Já vê que reuni em mim só todos os motivos que levam o homem à vida pública. Faltou-me só o interesse de outra natureza. Vira o teatro pelo lado da plateia, e palavra que era bonito. Soberbo cenário, vida, movimento e graça na representação. Escriturei-me. Deram-me um papel que... Mas para que eu estou a fatigar com isto? Deixe-me ficar com as minhas amofinações. Creia que tenho passado horas e dias, não há constância de sentimentos, não há gratidão, não há nada, nada. Calou-se, profundamente abatido, com os olhos no ar, parecendo não ouvir coisa nenhuma, a não ser o eco de seus próprios pensamentos. Após alguns instantes, ergueu-se e estendeu-me a mão. O senhor há de rir-se de mim, disse ele, mas desculpe aquele desabafo, tinha um negócio que me mordia o espírito. E ria, de um jeito sombrio e triste. Depois pediu-me que não referisse a ninguém o que se passara entre nós. Ponderei-lhe que a rigor não se passara nada. Entraram 2 deputados e um chefe político da paróquia. Lobo Neves recebeu-os com alegria, a princípio um tanto postiça, mas logo depois natural. No fim de meia hora, ninguém diria que ele não era o mais afortunado dos homens. Conversava, chasqueava e riam todos. Vimos que Brás questiona se a existência da Eugênia era necessária ao século. Eugênia é a menina manca, de quem ele consegue o primeiro beijo e depois abandona. Até porque já tinha combinado com o pai que iria visitar a filha do conselheiro Dutra, que poderia impulsionar a carreira política dele.
Acontece que, naquele tempo, visitar uma moça por um tempo e conseguir um beijo parece que firmava, ainda que só para a moça, uma espécie de compromisso já. Brás sabe disso, mas não se importa com a Eugênia. Agora, quem é ele para considerar a existência de alguém válida ou não? Dele próprio, será que podemos dizer que a existência foi válida? Do que foi lido até aqui, vimos que Brás é dado a alucinações. Ele tinha narrado uma, de pouco antes da morte, durante uma visita de Virgília, em que ele se vê como um barbeiro chinês, depois perde a forma humana e se vê como um livro, e finalmente recupera a forma humana para cavalgar um hipopótamo. Esse fragmento é cômico se a gente pensar o quanto um hipopótamo é um animal pouco cavalgável. É um bicho pesadão, de patas curtas e lento, eu acho. Pois o Brás Cubas alucina com um hipopótamo que lhe leva até a origem dos séculos, onde ele encontra uma forma feminina que diz ser a natureza. Na leitura de hoje, Brás tem outra alucinação. Dessa vez em uma ocasião em que é ele que está visitando a Virgília. Ele confunde a moça com a imagem da Marcela, com o rosto machucado por uma doença de pele, e leva um tempo para recobrar a sanidade. Talvez por perceber essas estranhices do Brás, Virgília opta por outro pretendente, o Lobo Neves, que é mais ativo na sua carreira e tem pretensão de se tornar marquês. Brás não tem essa vivacidade, ele não é alguém que age. Ele percebe, por exemplo, que está perdendo a Virgília e, com isso, a chance de ser indicado como deputado e se acomoda, não faz nada para mudar a situação. Brás é uma personagem que nunca deu bola para a escola, não tratou de aprender nada na faculdade e, até onde lemos, também não desempenhou nenhum trabalho, não seguiu uma carreira ou profissão. Porque não precisou, é verdade, podia viver de rendas. Mas a única ação dele foi iniciar um caso com a Virgília, anos depois do desenlace deles e com ela casada. E ainda assim, o caso parte de um beijo dela. Então, ele fala que talvez a existência da Eugênia não tenha sido importante para o século, mas quem passa pela vida até aqui, sem fazer nenhuma diferença, é ele. Outro momento raro em que se vê Brás agindo é quando briga com a irmã pela herança do pai, porque não queria abrir mão de nada, nem da prataria que nem seria útil para ele. É possível se ter uma ideia do egoísmo do Brás quando ele sugere à irmã que dividam a prataria, e o cunhado pergunta quem ficaria com o bule e quem com o açucareiro. Uma metáfora para o egoísmo do narrador é apontada por ele próprio, que é o olhar para a ponta do nariz. Olhar para a ponta do nariz seria olhar sobre si mesmo. Ele diz que, se contemplassem os narizes, o gênero humano não chegaria a durar 2 séculos, iria se extinguir. Interessante que quando alucina antes de morrer e vê passar a história da humanidade, ele também faz umas observações pessimistas sobre o gênero humano, que desperdiça a vida correndo inutilmente atrás da felicidade, que não passa de uma ilusão. Mas então ele suplica à Mãe Natureza que lhe conceda mais tempo de vida. Mesmo sendo a vida assolada eternamente por um mal que morde a espécie humana, Brás Cubas quer viver. E mesmo depois de morto, se agarra às memórias da vida como que para revivê-las. Desde que se insere na fase madura de sua obra, na fase das obras realistas, Machado de Assis passa a construir personagens que flertam com a loucura, ou que se desviam do padrão do que se tem como normalidade. No romance Quincas Borba, o escritor coloca a loucura no centro da narrativa, tanto no protagonista, que dá nome ao livro, quanto em seu discípulo Rubião. A loucura do Quincas, como a gente vai começar a ver ainda em Memórias Póstumas, é ligada a uma forma de existência excêntrica, que explora os caminhos do pensamento e parte de um espírito criativo. No conto O Alienista, Machado explora novamente o tema da loucura. Aqui, o protagonista, Simão Bacamarte, busca a delimitação entre razão e loucura. O interesse do Machado pela investigação da psicologia humana dialoga com a característica do realismo de investigação psicológica das personagens.
e também com o interesse pela investigação da consciência humana, surgido no final do século XIX. Tá tudo interligado, é um momento que grande parte do mundo está voltado para esse tema. O termo psicanálise, por exemplo, se consolida com a publicação de A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud, em 1900. A gente viu que o Braz tem uma mente assolada por alucinações. Outro aspecto da leitura de hoje é sobre o pêndulo do relógio que Braz escuta enquanto não consegue dormir. Por algum motivo, ele coloca o pêndulo no feminino, chama pêndula. Ou será que era assim que usavam falar na época? Eu não sei. Mas que parece que a gente consegue escutar o pêndulo quando o Braz imagina que ele diz outra de menos, sobre as moedas da vida sendo colocadas para a morte, isso parece. Esse fragmento tem uma sonoridade. Eu percebi isso lendo em voz alta. Por hoje, ficamos por aqui. Abraço e até o próximo episódio.